Olá concurseiro, olá concurseira, o meu nome é Rebeca Costa e vim trazer mais uma dica do nosso projeto 50 Dicas para a DASA. E se você quer acompanhar as nossas dicas, ficou interessado? Se inscreva no canal do CDF Concursos e também nos acompanhe nas nossas redes sociais, que você vai ficar por dentro de dicas muito interessantes para o concurso da DASA. Então, vamos à dica de hoje. A dica de hoje é sobre hidrologia. Você sabe o que é hidrologia? Hidrologia é o estudo do comportamento da água na Terra. Como é que funciona a distribuição, a água, como é que funciona os ciclos. E sobre esse tema eu vou falar de um subtema específico, de uma área específica do estudo da hidrologia, que é o ciclo hidrológico. Esse tema ele pode cair na sua prova e ele é muito interessante. Então, eu vou trazer alguns conceitos para você começar a entender o que é o ciclo hidrológico. Então, denomina-se ciclo hidrológico o processo natural de evaporação, condensação, precipitação, detenção e escoamento superficial, infiltração, percolação da água no solo e nos aquíferos, escoamentos fluviais e interações entre esses componentes. Achou difícil? Então, eu fiz um desenho bem infantil para explicar para vocês de uma forma gráfica como é que funciona o ciclo hidrológico. Não repara no meu desenho não, porque eu não sou a melhor desenhista, mas você vai entender como é que funciona o ciclo hidrológico. Então, vamos lá. Essa é uma imagem que a gente pode representar o ciclo hidrológico. Então, primeiro ponto do ciclo hidrológico que a gente tem, a precipitação, que é a chuva. Então, a gente tem a nuvem e cai água e o ciclo hidrológico funciona por meio da precipitação. O que vai acontecer a essa água quando ela precipita? Ela vai infiltrar no solo, então essa infiltração ela também é chamada de percolação da água no solo. É uma outra etapa do ciclo hidrológico, a percolação. E ocorre outro fenômeno também. A água que não consegue infiltrar no solo, o que vai acontecer com ela? Ela vai escoar. Então, ocorre o escoamento superficial dessa água. A água também, quando ela infiltra, ela pode chegar a um nível mais baixo, onde se acumula mais água. É o que a gente chama de lençol freático. E ela também vai se escoar subsuperficialmente no lençol freático. Temos aqui também um rio. E o que acontece com a água de rios, com a água de lagos e do próprio oceano? Ocorre a evaporação. E essa evaporação vai ajudar a formar as nuvens, que, quando a água é condensada, vira chuva. Então, olha só como o processo é cíclico. A gente tem a água que chove, essa água ela vai bater no solo. Ela ou vai infiltrar pelo solo, vai percolar, vai passar pelas partículas pequenininhas do solo até chegar no lençol freático, ou ela vai passar por um processo de escoamento superficial, ou ela vai correr acima do solo e vai chegar até o lençol freático, até o rio, a depender desse processo. Quando ela chega nesses locais, ela sofre um processo de evaporação, então ela vai evaporar. Essa água que evapora desses corpos d'água, seja um rio, seja um lago, seja o próprio oceano, ela vai subir e vai ser condensada nas nuvens e virar chuva de novo. É um ciclo. Vamos continuar com outros detalhes do ciclo ecológico, ou ciclo hidrológico, perdão. Então, temos aqui pequenas árvores. Essas árvores acumulam água, são seres vivos em que puxam água do solo.
Essa água que elas puxam do lençol freático, elas liberam por meio da evapotranspiração. A evapotranspiração é outro ponto muito importante do ciclo hidrológico. Para você ter ideia, a floresta amazônica, pela quantidade de águas que ela alimenta todo um ciclo de evapotranspiração que regula as chuvas no continente americano, latino-americano, da América do Sul. Então, ela é muito importante, esse fenômeno da evapotranspiração, ele é muito importante dentro do ciclo hidrológico, também para alimentar a água que está presente na atmosfera, que vai ser condensada e que vai resultar em chuvas. Então, o ciclo hidrológico, ele é alimentado por esses processos. Então, aqui, além da própria evaporação dos corpos d'água, a gente ainda tem a evapotranspiração. Tem outro ponto importante também, que são as acumulações. Por exemplo, eu tenho uma pedra aqui. Essa pedra, ela acumula água. No Nordeste, o pessoal chama de tanque de pedra, lajeado também. Então, são pontos em que existem acumulações de água. Eles não necessariamente estão sendo abastecidos pelo lençol freático, mas eles também colaboram com o fenômeno da evaporação. E, voltando ao desenho, vocês podem ver que tudo isso é um ciclo. A água ela sobe e desce, ela passa de um ponto para o outro para o ciclo. Então, todo esse fenômeno ele é cíclico. Então, esse é basicamente o ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico onde a água se comporta, passando por diferentes estados, o estado líquido, o estado gasoso, sendo condensada, descendo na forma de precipitação, sendo evaporada, evaporada dos corpos d'água ou sendo evapotranspirada por meio da vegetação, e tudo isso funciona de uma forma cíclica. Então, isso é o ciclo hidrológico com essas etapas: evaporação, percolação, infiltração, evapotranspiração. Então, todos esses conceitos estão relacionados ao ciclo hidrológico. Mas como é que isso pode cair na minha prova? Vamos lá. Vamos a uma questão de concurso. São efeitos do desenvolvimento urbano sobre o ciclo hidrológico. Então, essa questão aqui, ela vai tratar de um efeito do desenvolvimento urbano sobre o ciclo hidrológico. Vamos raciocinar. O que acontece quando existe uma cidade em meio a um ambiente natural? Quando aquele ambiente natural ele é substituído por uma cidade. Então, vamos voltar à nossa figura anterior. Quando existe uma cidade, a primeira coisa que acontece é a criação de ruas. E essa rua, ela vai fazer o quê? Impermeabilizar o solo. Então, eu tenho impermeabilização. Também ocorre o quê? A retirada da vegetação para a construção de prédios, de casas, de estacionamentos, etc. Então, eu vou ter a retirada dessa vegetação. Então, são duas situações práticas dentro de um desenvolvimento urbano sobre uma área natural. É a impermeabilização do solo, a redução dessas áreas porosas, onde a água que precipita ela pode infiltrar, e a retirada da vegetação. Então, são dois resultados muito diretos da urbanização. Então, vamos voltar à nossa questão. São efeitos do desenvolvimento urbano sobre o ciclo hidrológico: aumento da infiltração da água no solo e aumento do escoamento superficial. Vamos raciocinar. Se existe aumento da impermeabilização do solo, ou seja, asfaltos, calçadas que não deixam a água entrar no solo, infiltrar no solo, então isso não ocorre. Com o aumento do desenvolvimento urbano, não vai ocorrer o quê? O aumento da infiltração. Pelo contrário, vai acontecer a redução da infiltração da água do solo. Mas acontece sim o aumento do escoamento superficial. Lembra que o escoamento superficial é aquela água que escorre escorre por cima do solo? Então, o aumento do escoamento superficial vai acontecer sim. Item B, redução da infiltração da água no solo e aumento da evapotranspiração. Então, vamos lá, redução da infiltração da água no solo.
Com a impermeabilização do solo, de fato, a água não infiltra, aquelas calçadas de concreto, aquele asfalto, ele não vai deixar a água infiltrar naquele local. Então, realmente vai acontecer uma redução da infiltração da água do solo. E aumento da evapotranspiração. Quando eu retiro um ambiente natural, ou uma área de plantio, onde eu tenho plantas, o que vai reduzir? Vai reduzir aquela passagem de água para a atmosfera que a gente chama de evapotranspiração. No desenvolvimento urbano, o que a gente retira? Massa vegetal, a gente retira árvores, retira plantas para construir casas, edifícios. Então, naturalmente, se eu estou tirando plantas, eu vou reduzir a evapotranspiração. Então, esse ponto aqui está errado. Item C, a redução da infiltração da água no solo, e o aumento do escoamento superficial. Então, item C, redução da infiltração no solo. Então, se a cidade está sendo impermeabilizada por asfalto, por pisos, por etc., ela vai acontecer a redução da infiltração e aumento do escoamento superficial. Da mesma forma, se eu não tenho infiltração, a água vai escoar mais. Então, eu tenho um aumento do escoamento superficial. Então, esses dois aqui acontecem de fato nas cidades quando existe o desenvolvimento urbano. Item D, a redução da infiltração da água no solo. Então, a redução da infiltração da água do solo, de fato, acontece com a impermeabilização do solo. E a redução do escoamento superficial. Não ocorre a redução do escoamento superficial, porque a redução do escoamento superficial só pode acontecer se o solo permitir a infiltração. Então, esse ponto aqui está errado. E o item é a redução da evapotranspiração e a diminuição do escoamento superficial da água. Então, realmente, existe uma redução da evapotranspiração. Você tira plantas para construir uma cidade, para aumentar uma cidade. Mas não existe uma diminuição do escoamento superficial da água, porque não existem tantos locais para ela infiltrar. Então, qual o único item que traz duas possibilidades corretas? O item C, que são efeitos do desenvolvimento urbano sobre o ciclo hidrológico, a redução da infiltração da água no solo e o aumento do escoamento superficial. Então, a resposta é a letra C. Espero ter trazido esclarecimentos sobre esses conceitos no campo da hidrologia e espero você no nosso canal do CDF, onde estamos trazendo várias dicas muito legais para a DASA. Até mais, tchau, tchau!